São Januário agora, amanhã tem clássico em São Januário, Vasco da Gama e Botafogo, e o Vasco está agitando aí o mercado da bola com o Atlético Mineiro. Daniela Boaventura, muito bem-vinda ao Expediente Futebol. Tudo bem, Dani? Temos notícias aí em São Januário, hein? Tudo bom, João? Obrigada, boa noite para vocês. Olha, tem notícia quente que acabou deixando esse clássico entre Vasco e Botafogo até um pouco em segundo plano. Já já a gente fala de quem volta, fala dos desfalques, mas então vamos começar por essa troca. Trata-se de um empréstimo entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, jogadores emprestados até o final de 2019. O Evander vai e chegam aqui no Vasco da Gama. O Marquinhos, atacante, e também o Lucas Cândido, volante. Entrevista agora há pouco aqui em São Januário, o Zé Ricardo confirmou essa negociação, diz que acha que vai ser bom para todos os lados, já que o Evander é muito cobrado no clube há algum tempo, só viveu dentro do clube, um menino que se criou aqui em São Januário, acha que ele vai ter mais espaço lá do lado do Galo. E sobre as vindas ele disse o seguinte: ótimo para o Lucas Cândido, já que o Galo tem muitos jogadores nessa posição, Gustavo Blanco, por exemplo, jogando muito, indiscutivelmente titular no Galo, e também para o Marquinhos, que é uma posição muito carente, o ataque muito carente aqui em São Januário, muitos jogadores machucados, então o Marquinhos já chega para brigar por posição. O Zé Ricardo disse que as contratações são muito bem-vindas e não param por aí. Sabe quem é que já está aqui no clube, que já treina na segunda-feira, se apresentou hoje? O Raul, volante do Ceará. O contrato dele acabou ontem e aí ele já se apresentou em São Januário, já foi integrado ao elenco, passa por exames médicos ainda, então não fala como jogador do Vasco da Gama, mas a partir da próxima segunda-feira, então, ele já treina com o restante do elenco. E aí também tem o menino da Laú, 21 anos, também atacante, Francisco Arancibia. O Zé Ricardo disse o seguinte: valores estão fixados, falta canetar, falta assinar o contrato para que ele possa então sair do Chile e vir ao Brasil para ser mais um reforço do Vasco da Gama. Claro, ainda não para esses 4 jogos que faltam antes da Copa do Mundo, mas para depois dela, em julho, um Vasco então bem diferente, com caras novas para o restante da temporada, para tentar melhores resultados, já que foi eliminado da Libertadores cedo, já que no Campeonato Brasileiro não vai tão bem assim. João, passo a bola para vocês, deixo vocês comentarem e já já a gente fala do clássico de amanhã. Perfeitamente. Então, por favor, espere um pouquinho aí, Daniela Boaventura. E aí, meus amigos? Evander vai para o Galo, estão chegando o menino Marquinhos e Lucas Cândido. Eu achei estranho o Marquinhos, porque o Marquinhos eu tenho, quando a gente fez o Atlético em São Lourenço, sim, a informação de dentro do Atlético é ela. O Atlético confia muito que tem uma geração muito talentosa na base e de todos o mais talentoso é o Marquinhos. Pode estar faltando um pouquinho de maturidade, vai emprestar para o Vasco para rodar um pouco. Para o Atlético, eu acho que o Evander cai muito bem. O Atlético está jogando com o Blanco e com o Luan como meias e o Adilson como primeiro volante. O Adilson não joga amanhã contra o Chapecoense porque tomou o 3º cartão. Mas são 2 meias, o Evander joga nessa função ele não é um meia clássico, mas ele também não é um volante, ele não tem poder de marcação de volante. Ele cai bem no sistema tático do Thiago Largue e ele está desgastado por tudo que aconteceu no afastamento dele lá no Chile. O Marquinhos é talentoso, mas ele precisa ter maturidade, tomara que ajude o Vasco. O Arancibia passou pelo time júnior do Palmeiras, não aconteceu nada. Chegou como revelação, como jogador importante, que podia ser descoberto, burilado no Palmeiras, não aconteceu nada. Vamos ver o que isso acontece no Vasco agora. Evander, claro que não bate tão bem na bola, principalmente na bola parada como o Otero, mas pode vir a ser um jogador para tentar ocupar o espaço do Otero, que saiu lá do Atlético, ou não tem nada a ver? O Otero se destacava muito pelos chutes, né? Sim. O Evander chuta bem também. Mas é um jogador que talvez, respirando novos ares, ele possa desenvolver mais o futebol dele. Acho que no Vasco havia ali, dá a impressão, olhando de fora, que havia um certo protecionismo em torno do Evander, dentro do grupo, no dia a dia. Ele talvez se sentisse mais confortável do que deveria. E saindo pode ser que ele encare a profissão de forma mais séria, com mais rigidez e possa desenvolver o futebol dele, porque qualidade técnica tem, mas parecia que estava sempre meio de nariz em pé, o Evander no Vasco. O Evander é aquele grupo que é afastado, né? Sim. Isso. É um jeito que o Vasco está dando de evitar um prejuízo, de contar com um jogador que não está a torcida não vai apoiar, a torcida não vai gostar de vê-lo em campo novamente. Aí você troca por 2 outros e, de repente, com 2 você já tem um elenco difícil que o Vasco tem,
O Lucas Cândido já pode fazer uma lateral esquerda ou jogar como volante. É um jogador que teve alguns bons momentos no Atlético Mineiro, mas não desenvolveu. E esse Marquinhos, né? Uma promessa. É uma promessa. Olha só, o Edmundo vai falar já, o Paulo Lima também um pouco mais sobre essa possibilidade. Vamos voltar lá com a Daniela Boaventura, porque o Zé Ricardo falou hoje aí, amanhã tem Vasco e Botafogo, né, Dani? Pois é, quis ser gentil, João. Esqueci que tem gente pra caramba pra falar nessa mesa aí. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui então agora com informações do clássico. O Zé Ricardo falou ainda há pouco aqui, sim. Esse é não na rodada do Campeonato Brasileiro, mas o 8º jogo do Vasco, né? Que tem um jogo a menos contra o Santos, que ficou adiado lá pra frente depois da Copa do Mundo. E tem o seguinte, o Zé não conseguiu, tudo bem que não é privilégio dele, né? Muita gente não consegue, mas o Zé não conseguiu, não foi repetir a mesma formação. Muitas vezes ele foi obrigado a mudar o esquema da equipe por conta das lesões, dos desfalques, da convocação do Martim, que agora está de vez com a seleção até o final da Copa do Mundo, e dessa vez não vai ser muito diferente, não. Ele tem o Wagner e o De Sábato que voltam, cumpriram suspensão contra o Paraná. Em compensação, o Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo nesse jogo em que o Vasco venceu. E aí tem o seguinte, na zaga, a dúvida é se o Breno tem ou não condição de jogo. A gente perguntou aqui para o Zé, ele disse que treinou normalmente, mas que ainda sente um desconforto, então que ele vai deixar até o último minuto para tomar essa decisão. O Breno não tendo condição de jogo, aí entra o Eraso para compor a zaga titular do Vasco nesse clássico contra o Botafogo. Lembrando que é a 5ª vez que as equipes vão se enfrentar nesse ano. Igualdade total, 2 vitórias para cada lado, 8 gols marcados para cada lado também, com a diferença, obviamente, de que o Botafogo conquistou o título carioca em cima do Vasco da Gama. Então, amanhã, o Zé disse que espera contar com o apoio da torcida, que vaiou muito o Vasco aqui contra o Paraná, pedindo melhores resultados, ainda sem equipe completamente definida. O que o Zé deixou claro é que o Thiago Galhardo, que a gente tinha expectativa que talvez voltasse para essa partida, não tem condição ainda, volta a treinar com bola na segunda-feira, então, quem sabe para o meio de semana já possa estar à disposição do treinador. Por enquanto ainda não, então o Zé vai repetir não, né? Não vai conseguir repetir nenhuma formação novamente na sua 8ª partida do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. João, vamos ouvir então o treinador. Clássico difícil, né? Vai ser a 5ª partida esse ano entre Vasco e Botafogo, todas elas com um equilíbrio muito grande, a incidência de gols também muito grande, a exceção da última, né, que foi apenas um gol na partida. E mudando agora de contexto no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, é super importante que a gente possa fazer valer o nosso mando, porque o equilíbrio ele existe sempre e eu acredito que amanhã não seja diferente. Tomara que o fator campo possa estar ao nosso lado e a gente possa fazer 3 pontos que para a gente seria fundamental nessa corrida. Então, o Breno a gente vai esperar até o último minuto ali, né? Para ver se ele reúne condições para jogar. A volta do Wagner e do Leandro são voltas naturais. Felizmente perdemos mais 2 jogadores aí, um de forma um pouco mais dura, né? Que é o caso do Erle, que vai ficar um bom tempo parado. As dificuldades do Campeonato Brasileiro são muito grandes, a gente não esperava passar por tantas dificuldades juntas ao mesmo tempo, mas eu acho que o nosso papel é tentar equilibrar o máximo possível a nossa equipe para poder estar concentrado e preparado para o jogo de amanhã. Certamente farão falta, mas não é nada que a gente já não esperasse. E aí eu ainda brinquei com o Zé Ricardo, ainda falei para ele o seguinte, falei, Zé, geralmente quando se fala em clássico, se fala em força máxima. E perguntei a ele se ele já tinha conseguido definir o que era força máxima para a temporada. O Zé disse que ainda não, que o mais próximo que ele chegou disso foi lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o próprio Galo, mas ele não tinha o Breno à disposição, então que ali ele só tinha esse desfalque, ele conseguiu olhar a equipe do jeito que ele gostaria, mas a verdade é que o Zé ainda não encontrou os 11, né? Hoje em dia não é tão comum assim no futebol, mas de 1 a 11 ali, o Zé ainda não consegue definir quem é o time titular, quem são os jogadores que ele conta mais para esses momentos de clássico como o de amanhã. Então, Vasco e Botafogo com o Zé Ricardo tendo que reinventar a casinha aqui mais uma vez, João. Muito bem, apareça sempre, hein? Você é muito bem-vindo aqui no nosso Expediente Futebol, está sempre ao lado do Felipe Mota no Central Fox. Não fale isso não, que eu vim pra rua, choveu notícia aqui em cima de mim, ó, João Guilherme. Você trai a informação. Muito obrigado, Dani. Um beijo. Tinha um fotógrafo, Dani, fabuloso chamado Domício Pinheiro, cujo apelido era Toque, Toque, Toque. Sim. Que era uma maldade, né? Porque todo jornalista quer estar na notícia. E o Domício fez fotos fabulosas, como a lesão do Mirandinha, a fratura do Mirandinha com o Maldini.
Porque onde ele ia, tinha notícia. Então é muito bom. Toque, 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 Daniela Boaventura. Isso, Daniela Boaventura. Pode me chamar então, PVC, de toque, toque, toque a partir de agora. Beijo pra vocês. Boa! Valeu, Daniela Boaventura. Quero ouvir aqui o Edmundo e o Paulo Lima sobre essa situação. Vasco, Atlético Mineiro, essa troca. A minha opinião é bem simples. Bom para todo mundo. O Vasco recebe 2 jogadores que podem ajudar bastante e manda para lá, filho de um amigo querido, do Evandro, mas um menino que não parece estar determinado a ser um jogador de futebol. Talento tem, muito, mas precisa se doar um pouco mais, precisa correr um pouco mais. Talvez aqui esteja falando até um torcedor que se irrita com pouca garra, com pouca apatia, né, com apatia e você vê qualidade. É um jogador que tem muita qualidade, mas que se doa pouco. Outros conseguem destaque porque se doam muito. Ele vai encontrar um lá que sabe o que eu acho que tinha que fazer? Uma dica aí pro pessoal do Atlético. Pega o Luan, menino maluquinho, o Evandro, bota os 2 no liquidificador. Mistura e você vai ter 2 bons jogadores. Porque o que sobra ao Luan, falta ao Evandro. Nossa, já seria um jogador extraordinário, hein? Ô, João, é o espaço que o profissional está pedindo, né? É um espaço. Ele caiu no buraco negro do Vasco com essas divulgações das redes sociais. Além de tudo, vinha perdendo espaço pela qualidade técnica, que caiu muito, concordo com o Edmundo, né? Apático, sem vibração, né? Sem dedicação. Eu acho que não é bem garra, mas sem se comprometer com a equipe do Vasco. Qualidade ele tem. Um pouco de preguiça até para jogar futebol. E nesse momento que o mercado está aí de abrindo para técnicos novos, né? Muitas gerações, essa molecada tem que abrir espaço onde tem surgindo. E é uma boa troca. Eu acho que o Atlético procura um espaço novo com ele vai criar um oxigênio novo, vai conseguir talvez resgatar o futebol que ele deu visibilidade no início do ano com o Vasco da Gama, que ele foi bem, né? Jogando, inclusive, uma boa parte com o Matheus Vital, depois com o Paulinho, um time que estava dando certo. E aí deu uma sumida depois. Mas o Atlético passa 2 jogadores, o Marquinhos, que a gente conhece pouco, que é talentoso, como o PVC falou aqui, é uma das joias, tantas joias que tem no futebol brasileiro. Algumas passam para a caixinha de joias e nunca mais saem lá de dentro, né? Ficam lá eternamente. E outras despertam, viram verdadeiros rubis, viram verdadeiras joias. Muito bem. Olha aqui, ó, aí uma informação importante também, o Marquinhos ficará até o final deste ano. O Lucas Cândido fica até o final de 2019, o mesmo acontecendo com o Evander lá no Atlético. Então o Evander vai até o final de 2019, o Lucas Cândido até o final de 2019 e o Marquinhos ao final do ano. Ele retorna para o Atlético. Pelo menos essa é a combinação. Se na oportunidade vai mudar alguma coisa, a gente a troca básica entre mais o Lucas Cândido e o Evandro e o Marquinhos veio. E o Marquinhos vem para ganhar experiência. Vamos para um rápido intervalo e na volta...